Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, isso mesmo, estou fora do Rio de Janeiro, a viagem aqui a trabalho, mas claro, vamos falar do nosso fogão nesse sábado, né, que acabou sendo um sábado de folga para os jogadores que desembarcaram ontem no Galeão, ali por volta das 8 da manhã. Eu até esperava que tivesse uma recepção maior de torcedores, mas talvez por ser um dia de semana, né, alguns torcedores apenas recepcionaram o time chegando de Lima, né, num voo fretado pelo Botafogo. E, na verdade, inicialmente, esse voo fretado que saiu no Rio de Janeiro semana passada, foi para Fortaleza, depois viajou até Lima, viajaria, né, direto para São Paulo, onde o Botafogo teria a partida que, como todos sabem, né, foi adiada diante do Corinthians lá na Arena Neoquímica. Então o Botafogo desembarcou. A única preocupação aí, entre aspas, é a situação do Jefinho, né? O Jefinho, que foi autor do gol ali aos 31 minutos do segundo tempo, diante do Universitário. Ele, o herói da partida, Jefinho, acabou sofrendo uma pancada, né? Um lance que ele teve até a oportunidade de fazer o segundo gol. Ficou a dúvida ali se foi a pancada ou se ele caiu sozinho, né? Pelo esforço da arrancada. E ele chegou ao Rio de Janeiro de muletas, isso mesmo, chegou de muletas, mas aparentemente talvez não preocupe, porque depois, ali próximo de embarcar no ônibus do Botafogo, ele até carregou as muletas, tal, não estava uma situação assim de não conseguir botar o pé no chão. Como todos têm conhecimento, o Botafogo normalmente não divulga, né, a situação dos jogadores, o DM do Botafogo não divulga, então a gente espera que não tenha sido nada realmente grave e que o Jefinho possa logo estar treinando. Falando em treinamento, como eu disse, o Botafogo ganhou folga, né, merecidas 2 dias de folga aí pelo Arthur Jorge. Então esse sábado e domingo os jogadores descansarão, né, da batalha lá de Lima, e depois na segunda-feira retomam os treinamentos, visando o importante jogo que o Botafogo vai ter lá no Barradão diante do Vitória, Copa do Brasil, né? Pessoal, a gente sabe que agora o nosso calendário de maio ficou até bem mais livre, né? Além dessa partida decisiva contra o Vitória, o Botafogo leva 1-0 de vantagem, né? Teremos a partida final do grupo D diante do Júnior Barranquilla, lá na terra da Shakira. Lá em Barranquilla, o Botafogo vai enfrentar o Júnior só no finalzinho do mês, né? E depois tem marcado que seria o retorno do Campeonato Brasileiro no dia 1º de junho contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Porém, as duas diretorias já estão conversando da possibilidade, tá, cada vez mais real, de inverter o mando de campo e esse jogo acabar se realizando no Rio de Janeiro, no Newton Santos. Acho que é o ideal, obviamente, já que as chuvas lá causaram muito estrago, por mais que, felizmente, né, a água já esteja baixando, tanto no estádio do Grêmio, como também no Beira-Rio. Imagino que também lá em Caxias do Sul, onde o Juventude manda, né, os seus jogos, no Alfredo Jaconi, a gente sabe que até dia 1º de junho está próximo, né? Então, muitos estragos, não só no campo, mas também no entorno do estádio, né? O Grêmio, que tem ali a parte externa do estádio, aliás, é muito bonita, acesso dos torcedores, e isso tudo ficou submerso, né? Então, uma possibilidade aí real do dia 1º acontecer no Rio de Janeiro, beleza? Galera, uma entrevista aí que, aliás, longa entrevista, que o ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, deu ao GE, tá? Vale a pena, para até quem é nova geração aí que não acompanhou tanto o Montenegro, dar uma lida nessa entrevista, porque é uma figura, querendo ou não, né? Entre o céu e o inferno, né? Muito marcante na história do Botafogo, né? Eu até achava que o Montenegro era mais velho, né? Ele tá com 70 anos, mas a gente está falando aí do grande momento dele à frente do Botafogo, ali o triênio de 94 a 96, quando ele conquista o título de 95 brasileiro, que é a última grande conquista do Botafogo, né, a nível nacional. Então, talvez para quem não curte tanto a figura Montenegro, né, acho que o Botafogo só exorciza aí os últimos anos também, que foram muito ruins, né, quando ele também volta a aparecer na cena do Botafogo, no caso de uma outra conquista. Falando em outra conquista, entre os muitos assuntos abordados, é uma entrevista bem completa, o Montenegro falou do ano passado, 2023, do Botafogo, né, e comentou que acha que não foi arbitragem,
acha que apenas as coisas que aconteceram, não teve nada de sobrenatural, aliás, na história do Botafogo ter perdido o título. Ele aponta, claro, o sucesso do Palmeiras, a permanência do Abel, que está por lá já há um bom tempo, alguns anos, e também, na contramão disso, o Botafogo ter trocado de técnico 7 vezes em 8 meses. Ele até comenta, olha, o único técnico ali que eu não teria trocado, né? Apesar de que hoje, nesse momento, é fácil falar, né? Teria sido o Bruno Lage, né? Ele teria mantido o Bruno Lage à frente do clube, e eu acho que hoje em dia muitos botafoguenses também concordam com essa tese, já que quem acabou assumindo foi o Lúcio Flávio, que mostrou não ter preparo, né, para ocupar esse cargo. Então ele comentou sobre isso e falou que quando perguntam para ele, por exemplo, o que aconteceu do Botafogo, o segundo turno do Botafogo, né, abaixo da crítica, e ele fala, o que aconteceu no primeiro turno, que também foi fora da curva, né? Ele que entende bem de curva, né? Porque quem não sabe, o Carlos Augusto Montenegro foi durante muitos anos presidente do Ibope, né? Uma função que inclusive ele exercia na época em que ele assumiu a presidência do Botafogo. O que tem de mais recente assim, da entrevista que ele conta é que pouco antes da SAF ser instituída no Botafogo, ele chegou a emprestar, né, dos vários empréstimos que ele fez ao longo do tempo, né, ele chegou a emprestar um montante de 15 milhões de reais ao Botafogo. E, obviamente, quando a gente fala empréstimo, né, não é doação, né? Então também espero o dinheiro de volta, acho até que ele já deve ter recebido esse dinheiro, mas de qualquer forma era um Botafogo ali que estava na UTI, né? E o próprio Montenegro fala isso, o Botafogo eu vejo como um ente querido que tá muito doente e que se me chamam para acudir, para ajudar, vou fazer o possível. E essa história aí também foi uma história que se repetiu, né? Não foi só às vésperas da SAF, né? Aconteceu em vários anos aí subsequentes ao título de 95, né? Aí contou a história da 7-Up, né? Que aí eu fui me lembrando, né? Ele contando, eu fui me lembrando das notícias da época, de como é que foi o patrocínio da 7-Up, que vendia refrigerante, chegou a liderar, né? Vejam só, chegou até a bater a Coca-Cola na época. Tal era o sucesso do Botafogo, da camisa do patrocínio, né? Na época do Túlio, grande Túlio. Ele comenta também na entrevista a questão de que ele começou só a entender exatamente como funcionava o futebol no momento em que o Botafogo, depois que é campeão, ele desmontou o time. Isso aí é uma grande, né, crítica que o trabalho dele, mesmo naquela época, já recebeu. Mas eu também lembrei dessa história que ele contava, que uma das formas dele motivar os jogadores era dizer, olha, se vocês conquistarem esse campeonato, vou liberar aí todo mundo para fazer a sua própria independência financeira. E assim foi feito, né? Os casos mais emblemáticos do Pantera, do Donizete e do Túlio Maravilha, que foram jogar no Japão, né? E outros jogadores aí que foram liberados, Beto, Jamir, Leandro Ávila, né? Uma galera. Então, obviamente que enfraqueceu o Botafogo de 96 acabou não indo bem, sendo eliminado da Libertadores, justamente por conta disso, né? Com certeza também deve ter sido um arrependimento do Montenegro. E falando ainda do John Textor, o Montenegro fala que elogia muito o John Textor, fala que é um ídolo para ele, né? Pelo fato, claro, de ter entrado aí num momento crítico do Botafogo, disposto a pagar quase que R$1 bilhão em dívidas, né? Equacionar as dívidas do Botafogo, e ainda por contrato teria que injetar R$400 mil, dos quais ele já injetou aí muito mais até do que isso, né? Então ele elogia bastante o empresário bilionário norte-americano John Charles Textor, né? E, enfim, diz que em 2023, se ele fosse dirigente, né, naquela sequência ali de derrotas contra Palmeiras e Grêmio por 4-3, ele teria feito como os cartolas à moda antiga, e como ele próprio, né, acho que fez em alguns momentos, de invadir vestiário, dar bronca em todo mundo, falar que faltou vergonha na cara dos jogadores, né? Aquela coisa bem estilo Montenegro. Ame ou odeie, comenta aí embaixo qual é a sua opinião sobre o Montenegro. Acho que a gente fica sempre dividido. Eu, pelo menos, posso falar que a gente tem
dar esse mérito, né, do Montenegro ao Montenegro pela conquista do Brasileiro lá de 95, mas também a gente sabe que ele é um cara muito intempestivo, é um cara ainda que tem esses traços de cartola, que ele até combatia muito, né, tipo Eurico Miranda e tal, a moda antiga, e que hoje não caberia mais no futebol profissional, especialmente o futebol que o Botafogo, né, tem se organizado de uma forma extremamente profissional, né? A gente teve esse episódio agora recente do Diego Hernandes, do Oscar Romero, em que o Botafogo, ao meu ver, né, equacionou uma situação que era de indisciplina, complicada. A gente não sabe maiores detalhes da história aqui para estar dizendo, né? É óbvio que, como eu sempre digo, tem que se ouvir as partes, tem que se ouvir. Até agora só o Oscar Romero se manifestou, né, numa entrevista a uma rádio paraguaia, né? Então, de qualquer maneira, esse Botafogo disciplinador de hoje, né, pouco tem a ver com o que seria do tempo antigo, né? Não que fosse uma época em que não tivesse disciplina, mas era de outro jeito, né? Se passava pano, né, quando acontecia alguma situação dessa. Enfim, mas é isso, galera. Vou fazer um videozinho hoje um pouco mais rápido, justamente por estar aqui com compromissos profissionais, né? E eu quero que vocês me digam aí, acho que está todo mundo ainda vibrando com a nossa classificação, né? Ontem foi um dia de ver várias postagens, memes, recordar matérias, né, de haters, né? Eu vi algumas matérias da galera, jornalistas, né? Alguns jornalistas que definitivamente não gostam do Botafogo, né? Depois do início ruim do Botafogo na Libertadores, debochando, ironizando, né? Tipo, ninguém acreditando que o Botafogo conseguiria justamente o que conseguiu, que o próprio Arthur Jorge, né, nomeou ali como algo histórico, né? O Botafogo partiu de 0 pontos nos 2 primeiros jogos, num grupo em que poderia se conquistar 18 pontos, né? Então, 2 partidas que o Botafogo perdeu, e àquela altura ali realmente foi o que eu falei no vídeo de ontem, né? A gente começou a tentar puxar estatisticamente equipes que já tinham conseguido sair daquela situação, e o Botafogo não só conseguiu se classificar, como também conseguiu isso de forma antecipada, né? Sem precisar do jogo lá na Colômbia. Relembrando, para quem não viu o conteúdo de ontem, o jogo contra o Júnior Barranquilla, a equipe da casa vai jogar por um empate, porque tem um saldo de gols, de 3 gols a favor. O Botafogo tem 1 apenas, né? Então jogará pelo empate ou vitória. Ao Botafogo só interessa a vitória, caso queira sair com o primeiro lugar do grupo. Libertadores já tem 10 equipes classificadas para a segunda fase. Muita gente perguntando quem que o Botafogo vai enfrentar agora. Não tem como a gente traçar, né, nada nesse sentido, porque vai ser feito um sorteio, né? Vai ser feito um sorteio para definir as oitavas de final, assim que terminar também toda essa fase de classificação. Fato é que o Botafogo vai tranquilo, né? Temos um jogo importantíssimo, como eu disse, contra o Vitória, e depois vamos tranquilos, sem o peso, né, a necessidade de vencer a qualquer custo. Claro que se a gente vencer vai ser muito bom para ainda ser premiado, né, e dar um troquinho de leve no Júnior Barranquilla, que nos causou aquela pior derrota, né, logo na estreia. Beleza, pessoal? Não esquece de deixar o like. Se você tem Instagram, eu tenho uma conta lá do canal Botafogo Digital, justamente assim, @canal Botafogo Digital, tá? Então segue lá, porque aí durante o dia eu solto algumas notícias, né, algumas atualizações, enfim. E se você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Faça parte da família Canal Botafogo Digital pra gente continuar crescendo, beleza? Final de semana, ó, muito sol, do jeito que o carioca gosta, tá? Então curte. Aqui eu tô entre Rio e São Paulo, né? Então ainda tô pegando um solzinho carioca por aqui, beleza? Um abraço, tamo junto, valeu!